Então, pessoal, vamos começar sobre o tema raiva. Tiago, o que leva uma pessoa a ter raiva? Quando que ela pode ser prejudicial? Vamos entender um pouquinho como que esse sentimento mexe com a gente e como que ele pode nos desestabilizar. Bom, acho que a raiva é um sentimento normal, uma emoção normal, né? Ela faz parte aí da nossa gama de emoções, né? Eu acho que o grande desafio é como que a gente equilibra, né? Como tudo na vida, né? Mas a raiva, uma das principais causas que ela, né, que mobiliza isso nas pessoas é as situações de frustração, né? As provocações, aquele momento em que sabe que a gente não consegue lidar, né? Que a gente, se sente um pouco ameaçado, né? Então, a gente não tem recursos internos e a gente, então, vai para essa emoção, para a raiva, para tentar lidar com aquele externo que está ao nosso redor ali, né? Lógico que a raiva, ela causa muito e a gente consegue, né? É muito prejudicial, traz muito prejuízos ali para a vida das pessoas. Acho que é principal, tem uma questão da saúde, né? Não só mental, mas às vezes isso vai para o corpo também, né? Quantas vezes a gente está tenso, com raiva, e isso aparece fisicamente também na gente, né? O que libera de hormônios, né? Do estresse, né? Eu acho que tem a questão dos relacionamentos, né? Porque a gente está o tempo todo lidando com as pessoas, com o outro, né? Então, se a gente está com essa emoção, né, o tempo todo ali presente na relação com o outro, isso de alguma forma também vai afetar essa parte mais social, né? E a raiva cega, né, as pessoas, cega a razão, a pessoa não consegue pensar, não consegue, né, raciocinar, né? Fica totalmente tomada pela raiva. Sim. E gera, né? Eu acho que tem a questão da violência, né? Assim, como que você lida com o outro, com aquilo que você às vezes não concorda, aquilo que você não consegue lidar, você vai para esse extremo, né? Dessa emoção e acaba sendo agressivo, acaba sendo não assertivo, né? Tem uma questão ali de uma violência semelhante com o outro ali, né? E a gente tem visto muito isso socialmente, né? A gente tem visto isso nesses episódios na rua, como as pessoas se tratam, na própria polarização política. A gente está vendo que extrapola a questão de estarmos aqui discutindo ideias diferentes e entramos numa guerra emocional. Então, a raiva também ela leva a isso, né? Ela não contida leva a uma guerra emocional. Sim, sim. E o que falta, às vezes, é o autocontrole da pessoa entender que ela tem este sentimento, que ela está sentindo a raiva e como que ela se autocontrola, né? Porque precisa, a partir da pessoa também, dela ter essa visão, esse autoconhecimento de dizer, nossa, estou ficando aqui muito raivoso, deixa eu né, sair um pouquinho para trás, deixa eu colocar o pé no freio. Né? Isso, o que eu acho que tem hoje, que a gente está vivendo hoje, é uma cultura da raiva. Parece que a raiva, a manifestar a raiva nos discursos, parece que algo está sendo valorizado, e não o contrário, que é a contenção da raiva, o entendimento da raiva, a percepção do que, por que eu estou sentindo aquilo. Por quê? Quer dizer, a pessoa acha que ela tem que vomitar a raiva, ao invés de entender a raiva. Né? Acho que falta uma mudança cultural nesse sentido. Né? E, às vezes, eu acho que se coloca nessa receita da raiva alguns ingredientes mais perigosos ainda. Por exemplo, a bebida. Né? Então, a pessoa bebe, aí é que ela perde mais o controle. Aí, numa situação que, naquele momento, surge a raiva, com a bebida, eu acho que fica pior. Né? Para corrigir, para poder tratar a situação de uma maneira mais consciente, mais através do diálogo, através, né, de compartilhar ideias, enfim. Acho que também há alguns combinados com a raiva que a pioram. Né? Sem dúvida, né? Se você está usando alguma coisa como álcool, ou mesmo algum remédio, alguma coisa, uma droga, você não tem nem condições de fazer esse raciocínio, né, de fazer essa contenção. Né? Você não tem condições de parar, respirar, pensar, né? Tomar uma decisão. Então, agora eu não vou fazer isso. Deixa eu esperar um pouco mais, deixa eu sair, né, de cena, deixa eu fazer alguma outra coisa até a raiva baixar. Você perde essa censura. Né? Acho que tem uma coisa importante que
Edna falou, que acho que é o autoconhecimento, né? Assim, a gente poder se identificar ali as nossas fragilidades, né? Aquilo que a gente talvez tenha mais dificuldade de lidar, né? Os momentos mais, né, desafiadores, que a gente às vezes falta um recurso ali para poder administrar, poder ter essa consciência, poder identificar que opa, eu preciso de alguma forma trabalhar isso, eu preciso conversar mais sobre isso, né? Te dá uma potencialidade, te dá uma garantia, talvez, de melhorar as relações, de poder cuidar melhor desse sentimento, dessa emoção, né? E aí, acho que a gente falou, né, um pouco dessa questão do físico, né? Da importância também, né? Porque, querendo ou não, às vezes o estresse está muito ligado, né? A raiva e o corpo, né? Se a gente exercita, se a gente vai para uma atividade física, de alguma forma a gente está liberando também essa energia. De uma maneira saudável. Saudável, saudável. Perfeito. Eu acho importante a gente pontuar isso, que a raiva ela pode levar a uma incontinência verbal, que é aquilo, eu falo tudo que eu penso sem censura e o outro tem que engolir aquilo. As pessoas acham que isto é ser transparente, e ser transparente não é vomitar a raiva, né? Ser transparente é você conseguir traduzir aquele sentimento, aquele momento, aquela frustração de uma maneira organizada que o outro possa entender o que está acontecendo. Sim. Muito legal isso. Sabe o que eu lembrei agora? Porque eu acho que tem isso também. A raiva é algo muito primitivo, né? A criança fica com raiva, fica com birra, né? E eu acho que quando isso aparece no adulto, é a parte primitiva dele. É a criança ali não conseguindo lidar com alguma situação, então vai para essa emoção, vai para esse sentimento, né? Então é um pouco daquilo que a gente carregou, veio lá da infância, né? É muito primitivo sentir raiva, né? A gente não tem outros recursos, senão a gente vai para a raiva, né? É exatamente isso. Não tendo recurso, no caso da criança, ela vai pôr tudo para fora. Acho que também tem uma coisa que as pessoas acham que elas têm o direito, né, de colocar os seus sentimentos, custe o que custar, seja o que for, né? E o outro tem que ter a tolerância para lidar com isso. Então, eu posso falar o que eu quero, eu tenho esse direito. E a gente tem que lembrar, né, que o meu direito de me expressar, como é que fica com o meu respeito ao outro, né? Porque a gente convive em sociedade, né, com várias pessoas e a gente não pode simplesmente só olhar para si próprio, né? Sim. Tem que levar em conta os relacionamentos, as outras pessoas, né? Isso mesmo. E, na verdade, Tiago, para a gente dar uma amarrada nisso tudo, como que a gente pode lidar melhor com a raiva? Quer dizer, que dicas a gente pode trazer para as pessoas que se percebem mais raivosas? Porque a gente se observando, a gente sabe, como é que eu lido com a raiva? Eu sou meio raivoso? Quando que a raiva aparece, né? Que dica a gente pode dar para as pessoas lidarem com isso? Acho que primeiro a pessoa que identificar que ela tem algo ali, essa raiva presente, né, de uma intensidade que está prejudicando, já é um grande passo, assim, né? Poder ter essa consciência e poder falar sobre isso, né? E falar, conversar, poder olhar para essa emoção. Eu acho que, como a gente falou também, acho que atividade física, né? Parece que não, mas essa questão do físico, do exercício, hoje está muito relacionada à saúde mental, né? Às emoções. Então, acho que quanto mais também você puder ter esses momentos para exercitar, para fazer atividade física, para colocar, às vezes, o estresse nesse lugar, canalizar, dar uma saída, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E poder, né? Acho que fazer esse trabalho de autoconsciência, de poder conversar consigo mesmo, né? De poder, né, substituir, às vezes, os pensamentos, né? O que às vezes está muito fixo ali. Como que eu posso transformar esse pensamento em algo, né, mais positivo? Eu acho que é basicamente isso, assim. Eu acho que E às vezes acho que tem a questão do autocontrole que é difícil, está muito relacionado também à autoconsciência e tal, né? E a gente hoje, para fazer autocontrole, é usar a nossa ferramenta, assim, que é respirar, né? Isso. A respiração é uma ferramenta que a gente carrega o tempo todo aqui, que a gente abre aqui, acessa e respira, né? E está muito ligado ao autocontrole. Então, às vezes a gente está com uma situação com raiva, desafiadora ali, muito difícil. Opa, deixa eu parar e respirar um pouquinho, né? Deixa eu me ouvir, porque às vezes a gente não faz isso, né? E ainda mais quando está com raiva, né? Bom, então, de uma maneira geral, eu acho que o que foi falado aqui
mostra o seguinte: a raiva é um sentimento natural, ele pode ser um sentimento que me faça apenas colocar para fora e, com isso, produzir um desgaste não só meu, como no entorno, nos relacionamentos. Porém, se a gente se conscientizar de que o primeiro passo é reconhecer que esse sentimento está presente e, antes de me expressar, eu ter aquele movimento de entender o que isto quer dizer a meu respeito, o que isto quer dizer sobre as relações. Esta parada que vai implicar em refletir, em respirar, ela pode ser fundamental na forma como você vai lidar com a raiva. A gente está vendo aqui que lidar com a raiva no impulso, sem elaborar o que está acontecendo, é a manifestação mais primitiva e mais infantil da raiva. E à medida que a gente amadurece, esse exercício de refletir e entender a raiva vai ajudar muito a gente a construir relações saudáveis. Não é que não tenho raiva, mas aquelas relações em que eu consiga entender, elaborar e dar um passo adiante no meu crescimento pessoal. Resumi um pouco, não? Sim. Sim. Bacana.